Esta mulher parecia a esposa e nora ideal, o pilar de uma família feliz e invejável. E ela não fazia ideia do que o marido estava prestes a descobrir. Algo que mudaria tudo para sempre, desvendando uma verdade cruel que se escondia sob um verniz de perfeição. Nos próximos 11 minutos, vou revelar como um segredo familiar devastou uma casa que parecia inabalável. O pacto silencioso que quase destruiu a vida de uma inocente e a reviravolta chocante que ninguém esperava, que expôs a verdade nua e crua. Antes, olha só isso, a expressão no rosto dele quando a gravação começou a tocar, uma mistura de incredulidade e horror que você nunca vai esquecer. Marcos e Ana tinham a vida que muitos sonhavam, uma casa espaçosa, carreiras de sucesso e um amor que parecia inquebrável. Há alguns anos, a mãe de Marcos, Dona Lúcia, uma senhora doce e um tanto frágil, mudou-se para morar com eles após a perda do marido. Ana, sempre solícita e sorridente, parecia ter abraçado a nova dinâmica familiar com entusiasmo, garantindo a todos que Dona Lúcia seria tratada como uma rainha. Para Marcos, ver sua mãe bem cuidada e feliz era um alívio, um peso a menos em seus ombros, já tão carregados pela rotina intensa de trabalho. O que ele não sabia era que aquela imagem de harmonia era apenas uma ilusão cuidadosamente construída, um palco para um drama muito mais sombrio. O primeiro erro que todos cometem ao julgar uma relação familiar à primeira vista é subestimar o poder da manipulação silenciosa. A forma como pequenos gestos e palavras podem construir uma realidade paralela. Ana era uma mestra nisso. Na frente de Marcos, ela era a nora exemplar, atenciosa, paciente. Os olhos de Dona Lúcia começaram a carregar um brilho de tristeza, um cansaço que Marcos atribuía à idade avançada ou à depressão pós-luto. Ele notava que sua mãe estava mais quieta, hesitante em expressar suas vontades, mas Ana sempre tinha uma explicação pronta, um sorriso tranquilizador que desarmava qualquer preocupação. É a idade, querido. Ela está um pouco mais lenta hoje. Ou ela só precisa de um pouco mais de descanso, dizia Ana, e Marcos, confiando plenamente em sua esposa, aceitava sem questionar. Aos poucos, um padrão sutil, quase imperceptível, começou a emergir. Dona Lúcia raramente saía de seu quarto, e quando o fazia, era sempre acompanhada por Ana, que parecia controlar cada interação, cada conversa. Os telefonemas para amigos e parentes diminuíram, e a mãe de Marcos parecia ter perdido o interesse em suas antigas paixões, como jardinagem e culinária. Marcos sentia uma pontada de estranheza, mas a agenda lotada e a confiança cega em Ana o impediam de investigar mais a fundo. Ele estava imerso em seu próprio mundo, sem perceber que, bem debaixo do seu nariz, sua mãe estava se tornando uma prisioneira em sua própria casa. Você já sentiu que algo estava errado em uma situação, mas não conseguia provar? Deixe seu like agora e veja como a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, por mais escondida que esteja. Essa complacência de Marcos é o que torna a história tão dolorosa. Ele amava sua mãe, confiava em sua esposa, e a ideia de que algo tão perverso pudesse estar acontecendo em seu próprio lar era simplesmente impensável. A casa, antes um refúgio de amor e segurança, transformava-se lentamente em um palco de opressão, onde a bondade da fachada de Ana escondia um abismo de crueldade. Cada dia que passava, sem que Marcos percebesse, a teia de mentiras e maus-tratos se tornava mais densa, prendendo Dona Lúcia em uma solidão desesperadora, enquanto a verdade aguardava pacientemente o momento certo para explodir, destruindo toda a ilusão construída com tanto esmero. A rotina de Marcos era exaustiva, com viagens de trabalho frequentes que o mantinham longe de casa por dias. Foi durante uma dessas ausências que as primeiras rachaduras na fachada de Ana começaram a aparecer,
visíveis apenas para os olhos atentos de Dona Lúcia e, eventualmente, para um vizinho mais observador. O detalhe que ninguém percebeu nas conversas de Ana com a sogra era a mudança sutil no tom de voz, a forma como o carinho se transformava em uma frieza cortante assim que Marcos saía pela porta. O controle se intensificava. As refeições de Dona Lúcia se tornavam cada vez mais simples e escassas, e a liberdade de ir e vir era gradualmente substituída por regras rígidas e arbitrárias, tudo sob o pretexto de cuidar da saúde da idosa. Um dia, Marcos ligou para casa e Ana não atendeu o celular. Preocupado, ele tentou o telefone fixo, mas ninguém respondia. Depois de várias tentativas, conseguiu falar com uma vizinha que, hesitante, mencionou ter visto Ana saindo apressadamente, deixando Dona Lúcia sozinha em casa, trancada. "Espera, não é o que você pensa", disse a vizinha, tentando minimizar. Mas a semente da dúvida já estava plantada na mente de Marcos. Ele ligou para Ana, que prontamente inventou uma emergência médica na família, desculpando-se pela falta de comunicação. A explicação pareceu razoável, mas a sensação de desconforto de Marcos persistiu, um pressentimento que roía sua paz, uma pequena fissura no muro de confiança que ele havia erguido em torno de sua esposa. A verdade por trás da aparente doença da sogra era muito mais cruel do que Marcos poderia imaginar. As dores, o cansaço e a apatia de Dona Lúcia não eram sinais de um agravamento de sua saúde, mas sim as marcas visíveis de negligência e maus tratos psicológicos. A isolava, a privava de comida adequada e de atenção, e a humilhava com palavras duras e depreciativas, minando sua autoestima e sua vontade de reagir. Dona Lúcia, outrora uma mulher vibrante, estava se transformando em uma sombra de si mesma. Acovardada pelo medo e pela vergonha, ela temia contar a Marcos, não apenas por não querer causar problemas, mas também porque Ana a havia ameaçado, dizendo que ninguém acreditaria nela, que Marcos a acharia senil e a internaria em um asilo. Marcos começou a notar pequenos detalhes que antes ignorava. A comida no prato de sua mãe parecia sempre menos apetitosa do que a dele e de Ana. As roupas de Dona Lúcia estavam um pouco mais gastas, e havia um cheiro estranho e persistente em seu quarto, que Ana justificava como velhice. Ele também percebeu que Ana sempre o interceptava na porta, evitando que ele fosse diretamente ao quarto da mãe, sempre com uma desculpa para não incomodá-la. Essa sequência de eventos, antes vistas como coincidências, agora começava a se alinhar em um padrão perturbador, que vou mostrar agora apenas 1%, sabe? E é a chave para desvendar esses mistérios familiares que se escondem sob a superfície da normalidade. O mistério principal se aprofundava. Marcos, antes cego pela confiança, agora via sua casa com outros olhos, procurando por sinais, por evidências que confirmassem ou desmentissem suas crescentes suspeitas. Ele começou a observar Ana mais de perto, notando a mudança em seu comportamento quando ele não estava olhando, a forma como ela evitava o olhar de sua mãe, a impaciência disfarçada em gestos apressados. A tensão na casa era quase palpável. Uma névoa invisível que pairava sobre todos, mas que só agora Marcos começava a sentir. Uma urgência psicológica de que algo precisava ser feito antes que fosse tarde demais, antes que a máscara de Ana se tornasse permanente e a verdade se perdesse para sempre nas sombras. Marcos, atormentado pelas dúvidas e pela intuição que gritava em seu peito, decidiu agir. Ele instalou discretamente uma pequena câmera de segurança no quarto de sua mãe, disfarçada entre os objetos pessoais. A ideia o enojava, mas a necessidade de saber a verdade era maior que qualquer escrúpulo. Ele precisava de provas, algo irrefutável para confrontar Ana e, mais importante, para entender o que estava realmente acontecendo com sua mãe.
que os vizinhos escondiam com medo de se envolver eram os murmúrios e os olhares de pena que dirigiam a Dona Lúcia, às vezes que a viam sozinha e desamparada. Mas o receio de retaliação de Ana os mantinha em um silêncio cúmplice. Quando Marcos voltou de mais uma viagem, a primeira coisa que fez foi acessar as gravações. O coração batia forte, uma mistura de medo e antecipação. O que ele viu nas primeiras horas de gravação foi chocante, mas ainda não o suficiente. Foi quando Ana entrou no quarto, pensando que estava sozinha, que o inferno se revelou. A nora perfeita se transformou em uma figura cruel, gritando com Dona Lúcia, empurrando-a para a cama com violência e negando-lhe água e comida. "Você não serve para nada, velha inútil. Acha que eu sou sua empregada?" vociferava Ana, enquanto a mãe de Marcos encolhia-se, lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pela dor e humilhação. "Para tudo. Você precisa entender isso primeiro. A crueldade não estava apenas nos atos físicos, mas na destruição sistemática da dignidade de Dona Lúcia." A gravação mostrava Ana zombando da lentidão da sogra, jogando sua comida no chão e forçando-a a comer alimentos vencidos, tudo enquanto a humilhava com palavras que cortavam mais fundo que qualquer golpe. Era um abuso psicológico e emocional contínuo, uma tortura velada que estava roubando a essência de sua mãe. Este é o momento crucial que separa quem acredita nas aparências de quem busca a verdade, por mais dolorosa que ela seja. O plot twist menor que Marcos descobriu ao rever as gravações foi ainda mais perturbador. Ana não apenas maltratava Dona Lúcia, mas também a manipulava para que ela pensasse que estava perdendo a memória, que era incompetente e ingrata. Ela alterava os medicamentos da sogra, causava confusão e depois usava isso como prova para Marcos de que a mãe estava delirando. A intenção era clara: isolar Dona Lúcia, desacreditá-la e manter Marcos sob seu controle, garantindo que sua farsa nunca fosse descoberta. Era uma técnica proibida que funcionava demais, pois a vítima duvidava de sua própria sanidade. O caso real de Dona Lúcia e Ana era um espelho sombrio de muitas histórias que acontecem a portas fechadas, onde a vulnerabilidade dos idosos é explorada por aqueles que deveriam protegê-los. Marcos sentiu um misto avassalador de raiva, culpa e desespero. Sua esposa, a mulher que ele amava e confiava cegamente, era um monstro disfarçado. A verdade estava ali, explícita, inegável. A dor de sua mãe era sua dor, e a cegueira dele era uma chaga que jamais cicatrizaria. É vital que você se inscreva no canal agora para não perder a sequência dessa história e para que mais pessoas possam conhecer a verdade por trás das aparências. A recontextualização de toda a vida de Marcos com Ana se deu em um único e avassalador momento. Ele viu cada sorriso forçado, cada desculpa esfarrapada, cada gesto de cuidado de Ana como parte de uma performance meticulosamente ensaiada. A técnica secreta que Marcos usou para desmascarar a farsa foi a paciência, a observação e, por fim, a tecnologia que lhe deu a prova irrefutável. A raiva o consumia, mas a dor de ver sua mãe sofrer era ainda maior. Ele precisava confrontar Ana, mas faria isso de uma forma que ela nunca mais pudesse manipular ninguém, garantindo que a justiça fosse feita não apenas para Dona Lúcia, mas para todas as vítimas invisíveis. Naquela noite, Marcos esperou Ana chegar em casa, com as gravações em uma tela que ele havia preparado. O ar na sala estava pesado, eletrizante. Quando ela entrou, com seu sorriso habitual e uma pergunta casual sobre o dia, Marcos a interrompeu. "Ana, precisamos conversar", disse ele, a voz firme, mas carregada de uma dor profunda. Ele a fez sentar e, sem dizer uma palavra, iniciou o vídeo. O momento OMG /1 foi a expressão no rosto de Ana, que passou do deboche à incredulidade, depois ao pavor absoluto.
à medida que ela se via cometendo os atos mais cruéis contra sua sogra. A máscara caiu de forma brutal e irreversível. Ana tentou negar, tentou inventar novas desculpas, mas Marcos a silenciou com um olhar que ela nunca havia visto antes. Não minta mais, Ana. Eu vi tudo, minha mãe viu tudo. E agora, o mundo vai ver. Ele revelou que já havia contatado um advogado e a polícia, e que as provas eram irrefutáveis. O plot twist final que virou a vida de todos de cabeça para baixo não foi apenas a exposição de Ana, mas a força surpreendente de Dona Lúcia. Ao invés de se esconder, ela surgiu pálida, mas com um brilho de dignidade nos olhos e proferiu as palavras que Ana jamais esperaria. Eu não sou mais sua vítima e você nunca mais vai machucar ninguém. O desfecho foi rápido e doloroso. Ana foi confrontada pela justiça e pela comunidade, que antes a admirava. Marcos e Dona Lúcia embarcaram em um longo processo de cura. Ele se dedicou a recuperar o tempo perdido com sua mãe, a reconstruir a confiança e a dar a ela todo o amor e carinho que havia sido negado. Dona Lúcia, com o apoio do filho e de profissionais, lentamente recuperou sua vitalidade, sua voz e sua dignidade, tornando-se um símbolo de resiliência e superação. A casa, antes palco de um pesadelo, foi purificada e preenchida novamente com risadas e amor genuíno. Esta história é um lembrete doloroso de que o mal pode se esconder por trás dos sorrisos mais encantadores e que a verdade, por mais que tentem sufocá-la, sempre encontra um caminho para emergir. A jornada de Marcos e Dona Lúcia nos ensina sobre a importância de confiar em nossos instintos, de proteger os mais vulneráveis e de nunca desistir da busca pela justiça e pela verdade. A vida deles jamais seria a mesma, mas a partir daquela escuridão nasceu uma nova luz, mais forte e verdadeira. Você quer saber como Dona Lúcia encontrou forças para perdoar e o impacto dessa história na legislação de proteção aos idosos? Clique no próximo vídeo para continuar essa jornada inspiradora.